Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. E sempre ao iniciarmos, vamos sempre invocar a Trindade Santa, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por esse momento maravilhoso, abençoado por Deus, todas as noites está aí com você, meu amigo e minha amiga, com a sua família, com seus parentes, familiares, aí no seu lar, no seu trabalho, levando o melhor do conhecimento para você. E nesta Semana Santa e abençoada, nós estamos entrevistando religiosos de diversas religiões. E conforme nós anunciamos, hoje nós estamos aqui com o Bispo Daniel Sullivan. Vamos dar uma boa noite para ele? Boa noite, Bispo Daniel. Boa noite. Bispo Daniel Sullivan, ele vai contar para nós qual é a igreja dele. O que é que nós vamos hoje? Qual é a igreja que nós vamos, qual é a religião que nós vamos conhecer aqui hoje? Hoje a gente vai ter o privilégio aqui de poder falar um pouco sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma igreja cristã, já pelo nome, né? Igreja de Jesus Cristo. E os santos são todos os membros que fazem parte dela. E para diferenciar da igreja primitiva, vivendo nesses últimos dias. Igreja cristã de Jesus Cristo. Então, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu amigo e minha amiga, você está curioso? Eu também estou. Mas eu vou matar um pouquinho sua curiosidade aqui. Eles também são conhecidos como os Mormons, não é isso? Isso, Bispo? Isso. Então, meu amigo e minha amiga, dá tempo de avisar lá no grupo do WhatsApp, hein? Sabe aqueles grupos que você lá posta? Isso, lá no Facebook. Olha, Dr. Miguel Carton, lá no programa Direito e Cidadania, está entrevistando o Bispo Sullivan. Ele que é mormon. Mas vamos conhecer essa terminologia, vai falar muito aqui para nós. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. E nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. E conforme nós já apresentamos, vamos fazer só, ler um pouquinho o breve currículo do Bispo. Bispo Daniel Sullivan, 35 anos, 17 anos congregando, geólogo, presta consultoria em hidrogeologia, professor de cursos técnicos e profissionalizantes. Vamos dar mais uma vez boa noite para ele? Boa noite, Bispo. Boa noite. Bispo Sullivan, é isso? Isso. Bispo Sullivan, mais uma vez obrigado. Mais uma vez boa noite. Mais uma vez seja muito bem-vindo. Programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. É uma honra de lhe entrevistar aqui hoje. Eu quero começar por uma curiosidade particular minha, que deve ser de todos praticamente que estamos assistindo. Os Mormons, é isso? É uma religião? É uma seita? É uma denominação? Fale um pouco para nós. Bom, a Mormon
ou mormonismo, como as pessoas também costumam dizer, é uma religião, na verdade é um apelido que foi dado para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse é o nosso nome oficial como membros da igreja, né? Também conhecido como santos, porque foi assim que o Senhor determinou para nós, não que nós sejamos já santificados, mas porque estamos em busca da santificação e como um povo cristão. As pessoas deram esse apelido justamente por um livro de escrituras sagradas que nós temos, chamado Livro de Mórmon, e aí que é a pedra fundamental de nossa religião. Por isso é que as pessoas passaram a chamar a gente de Mórmon, porque além da Bíblia, que acreditamos ser a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente, assim acreditamos que o Livro de Mórmon também é a palavra de Deus. E aí, por causa desse nome, era mais fácil falar Mórmon do que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? É um pouquinho comprido, né? Por ser comprido, é muito mais fácil para as pessoas denominarem só como Mórmon. Mas Mórmon também é uma palavra que significa algo muito bom. Então, para nós também não tem problema nenhum de ser chamado por esse nome, né? Mas é um apelido apenas. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso. Esse é a verdadeira denominação da sua igreja. Isso. Vamos, como diz o meu sempre digo, como diz o caboclo, vamos começar lá do começo. Certo. Onde surgiu esta igreja? Bom, Que popularmente conhecida como os mormons. vamos entender. A igreja é a Igreja de Jesus Cristo. Então acreditamos ser a mesma igreja que foi organizada por Jesus Cristo na época que ele estava aqui na Terra, né? Ele veio cumprir sua missão de expiar pelos nossos pecados, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Ele organizou sua igreja com profetas e apóstolos. Ao ressuscitar, ele subiu aos céus e deixou sua igreja liderada pelos apóstolos. Pedro era o apóstolo sênior que liderava essa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, e onde teve vários apóstolos e vários missionários que saíram propagando logo depois sobre a igreja. Mas a Igreja de Cristo foi retirada da face da terra, porque ela não deu continuidade, porque as pessoas mataram os apóstolos. E aí a Igreja de Cristo foi retirada. Nós temos um padrão, que é um padrão que está nas Escrituras, na Bíblia, no livro de Amós, que diz que Deus não faz nada na terra sem antes chamar um profeta, no qual ele compartilha os seus segredos. E o profeta passa para nós qual é a sua instrução. Como não havia mais nenhum profeta na terra, então a Igreja de Cristo foi retirada. Muitos anos depois, ela foi restaurada por intermédio de um profeta vivo chamado Joseph Smith, em 1830, nos Estados Unidos. E a igreja, desde lá para cá, de 1830 para cá, ela continua e nós acreditamos que seu papel, a igreja como religião, ficará até a segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso que ela tem esse nome agora, dos Santos dos Últimos Dias, porque são os membros da igreja que fazem parte dela nesses últimos dias. Então a igreja continua sendo a Igreja de Jesus Cristo, que é o cabeça da religião, e os santos são os membros da igreja nesses últimos dias. Perfeito. Já vi que nós vamos ter hoje aqui bastante o que conversar. Graças a Deus, bastante dúvidas. Ainda na origem, ali quando Joseph criou, lá nos Estados Unidos, e algum tempo atrás eu andei lendo, ainda o ano passado, o ano retrasado, sobre a fundação dessa igreja, da sua igreja que o senhor representa. Começou no oeste dos Estados Unidos, Perfeito. Na verdade, no leste dos Estados Unidos, desculpa, próximo de Nova York, né, Nova Jersey, por ali, aquela região. E a igreja seguiu muitas perseguições, porque Joseph Smith, ele teve uma visão de Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo, que apareceram para ele, através de uma pergunta que ele fez. Joseph Smith, nessa época, quando ele tinha, na verdade, 14 anos de idade, ele queria saber qual igreja ele deveria se filiar. Ele veio de uma família muito religiosa, mas existia já muitas igrejas. Qual era a religião dele? Ele não, na verdade, não tinha uma religião, mas a família dele era presbiteriana, né? E ele queria saber qual das igrejas ele deveria filiar. Ele frequentava várias religiões, ele ia em várias, mas ele via que uma falava uma coisa
outra falava de outra forma, embora falasse todos de Jesus Cristo, mas ele tinha dúvida. Bom, se é um Deus só, por que não é uma única doutrina só? Então, ele começou a ler a Bíblia, e no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E ele entendeu, então se eu tenho dúvida, eu devo perguntar a Deus. Porque todos afirmavam que a sua igreja era a igreja de Cristo. Então ele se retirou até um bosque, e lá ele se ajoelhou e fez uma oração. Nesta oração, Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a ele. E falaram para ele que ele não deveria se filiar a nenhuma outra igreja. E que ele futuramente organizaria a igreja de Cristo restaurada de Deus na face da terra, que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, depois que Joseph Smith ele falou sobre a igreja de Cristo, que ele iria restaurar a verdadeira igreja de Cristo na face da terra, houve muitas perseguições. Ora, ele era um garoto de 14 anos e como um jovem de 14 anos poderia organizar a verdadeira igreja de Cristo na face da terra. Então ele recebeu muitas perseguições por causa disso, até que a igreja teve que se mudar para uma outra cidade. Lá eles construíram um templo e também começaram a se tornar um povo muito industrioso. E isso começou a incomodar muita gente. A população começou a crescer bastante e a parte financeira da igreja foi aumentando, porque eles trabalhavam muito. Receberam perseguições e os membros da igreja foram expulsos. O próximo profeta que sucedeu Joseph Smith, depois que Joseph Smith recebeu a perseguição, ele foi morto. Foi preso várias vezes, era solto e depois era preso de novo, até que mataram ele. Achavam que isso, matando o líder da igreja, acabaria a religião. Mas a igreja não era de Joseph, a igreja de Jesus Cristo. E logo depois que Joseph foi morto, foi chamado um outro profeta, Brigham Young. Ele recebeu uma revelação de que o povo deveria sair lá do leste dos Estados Unidos e migrar para o oeste, onde eles atravessaram um grande deserto. Isso. E aí, foi um grande sofrimento para os membros da igreja, porque atravessar aquele deserto dos Estados Unidos para um local onde não havia nada, era só... não existia nada, né? E um local onde fazia muito frio, muito gelo. Alguns membros da igreja morreram, pagaram com sua própria vida, mas uma grande parte chegou e a igreja se fundou e se instalou em Salt Lake City, onde hoje é a nossa matriz, onde tem o nosso templo central lá e é onde fica o profeta atual. Muito bonito, por sinal, já dei várias fotos. O oeste dos Estados Unidos todo, uma grande parte do oeste dos Estados Unidos foi fundado por membros da Igreja de Jesus Cristo. A maioria das cidades de lá. Eu já cheguei aqui a postar, desculpa me interromper, Bispo, já me interrompendo, cheguei a postar em alguns outros programas alguns vídeos da sua religião, dos Mormons, né? Que tem esse nome comprido e bonito, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, as outras perguntas eu vou responder no próximo bloco, tá? Certo. Não fazer um breve intervalo? Tá, meu amigo e minha amiga? Ah, tá gostando, né? Que bênção maravilhosa. Lembrando sempre, o programa Direito e Cidadania, com o Dr. Miguel Carton comigo, ele é feito para você, por você. Se tiver alguma sugestão de alguma pauta, fique à vontade para indicar algum profissional. Nesta Semana Santa, nós estamos numa Semana Santa, santa e abençoada por Deus, porque nós estamos tendo o prazer, a felicidade, vocês, eu principalmente, todos nós da produção, de trazermos aqui profissionais religiosos, para eles estarem aqui falando sobre a religião deles um pouquinho, né, que infelizmente no tempo é só 60 minutos, a gente pensa que é muito tempo, mas passa rápido. E também falando um pouco da Semana Santa para eles, né? Que bênção maravilhosa. Olha, não seja egoísta, você está gostando? Então vai lá no grupo lá do WhatsApp, lá nas listas de transmissões, lá no Facebook, nas mídias sociais. Avisa também o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o programa do Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton está no ar. Está entrevistando lá o Bispo Sullivan, ele que é um mormon. Vou continuar chamando assim até ele me corrigir. Né? De repente eu estou certo, de repente tem ali um significado. Tá ok? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé!
Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. E nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Uma semana linda, né, gente? Abençoada por Deus. Obrigado, meus amigos, pelas orações. Obrigado por você existir, por vocês existirem na minha vida, nas nossas vidas. O programa Direito e Cidadania está realmente, através da minha pessoa, tenho a agradecer muito a vocês. Estamos realmente muito felizes de poder estar aqui com profissionais religiosos de diversas religiões. E hoje nós estamos aqui com o Bispo Daniel Sullivan, né? Ele que é um mormon. Vamos daqui a pouco chegar mais nessa terminologia, conhecendo um pouco a história, né? A origem da igreja, né? Vamos de novo dar boa noite para o Bispo Daniel. Bispo, mais uma vez boa noite, viu? Boa noite. Mais uma vez muito obrigado. Certo. Mais uma vez fica à vontade, sinta-se em casa. Certo. Seja sempre muito bem-vindo. Tá ok. O senhor queria ratificar, confirmar ou falar da idade do Certo, tempo? é Fique à que- vontade, tá? Para deixar assim bem claro, né? Joseph Smith, ele morreu quando ele tinha 38 anos de idade, né? Foi em 1844. E logo depois disso, o Brigham Young passou a assumir como profeta da igreja, porque ele era presidente do coro de 12 apóstolos, né? Nós acreditamos que na mesma organização da igreja primitiva, ou seja, com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e etc., né? Com a mesma organização. Então, assim que um profeta ele vem a falecer, o presidente do coro dos 12, que é o apóstolo sênior, ele passa a presidir a igreja. E aí assim aconteceu. Brigham Young era o apóstolo sênior, ele passou a presidir. E logo depois de 1844 foi que começou a igreja, as movimentações para que eles pudessem mudar para o deserto, né, para o oeste dos Estados Unidos, onde eles não iam ter mais perseguições. Então, o senhor já começou praticamente já respondendo um pouquinho da pergunta que eu fiz ainda no finalzinho do primeiro bloco. Certo. Então, existe uma, vamos chamar assim de uma hierarquia, denominações. Isso. O senhor pode falar por exemplo, Certo. alguém que está aqui nos assistindo, que de repente quer ser adepto da sua religião, né? Então, Como é que começa? como é que funciona a hierarquia dentro da igreja? Perfeito. Bom, então como a gente falou que em Amós o Senhor não faz nada sem antes de comunicar um profeta as suas verdades, né? Ele chama um profeta. O profeta é o presidente da igreja, é o profeta para o mundo. Nós temos hoje um profeta vivo chamado Thomas S. Monson. Ele é o presidente da igreja. Ele tem 2 conselheiros que formam a presidência geral da igreja. O profeta com 2 conselheiros. Abaixo deles vem um quórum de 12 apóstolos. São os apóstolos que lideram a igreja também no mundo, ajudando a presidência geral da igreja, e nós consideramos eles como profetas videntes e reveladores também.
Abaixo do nível hierárquico dos apóstolos vem o quórum dos 70. Conforme descrito também nas escrituras, inclusive na Bíblia, esses 70, eles são autoridades gerais da igreja que ajudam o quórum dos 12 a liderar a igreja no mundo. A igreja, ela é dividida no mundo em áreas, essas áreas são áreas geográficas, e, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a área Brasil. Essas áreas são divididas por estacas, e essas estacas têm uma presidência da estaca, um presidente da estaca chamado com 2 conselheiros, membros do grupo de sumos sacerdotes, que são 12 também, seguindo o mesmo padrão da presidência geral da igreja. Essa estaca se divide em alas, que também são áreas geográficas e geralmente são bairros ou bairros próximos uns dos outros, formam as alas. Aqui nós temos a estaca Belém, na verdade em Belém nós temos, na região metropolitana de Belém nós temos 5 estacas, se contarmos mais Castanhal temos a 6ª estaca em Castanhal, e eu faço parte da estaca Belém, Belém Brasil. Perfeito. E sou bispo da ala Castelo Branco, que recentemente dividiu da ala Universidade. Era uma área geográfica que pegava todo o bairro do Guamá, uma parte da Cremação ali, um pedaço de São Brás, e foi dividido. A universidade ficou para o lado que fica a Universidade do Estado do Pará e a Castelo Branco ficou para essa parte do Guamá, para a Cremação. Então, os nomes dessas unidades sempre é de um ponto referência, né, da região. Região aqui. E como a nossa capela fica na Castelo Branco, temos esse nome. Aí o meu papel como bispo, né, na verdade, você perguntou, né? Você já vai falar do seu papel. Deixa eu só para sintetizar aqui, que eu gosto dessas estruturas, até para que diferencie, né, uma igreja da outra, uma religião da outra. Então nós temos um profeta, que é o Thomas. Isso. Thomas S. Monson. Perfeito. Então Thomas hoje é o profeta. Então Thomas está para a religião de vocês como o Moisés estava para os israelitas. Como o Papa Francisco está para a religião católica. Isso. Perfeito. Então, abaixo do profeta Thomas, estão ali 12 apóstolos. Onde ficam esses 12 apóstolos? Eles moram nos Estados Unidos, mas eles lideram a igreja no mundo todo, né? Mas eles todos hoje estão... Hoje moram... lá em Salt Lake. Perfeito. E esses outros 70 estão Agora onde? os 70 não. Os 70 estão espalhados no mundo todo, onde eles presidem a área. Por exemplo, aqui no Pará, aqui em Belém do Pará, existe algum dos... Quem preside... Como é o nome desses 70? Essa é uma curiosidade interessante. Quem preside a área Brasil é o presidente Cláudio R.M. Costa. Ele é o presidente da área Brasil. Ele está Ele é um em dos São 70? Paulo. Ele é um dos 70. Ah, ok. Ele está em São Paulo. E espalhado no mundo todo, cada 70 está na área que ele atua. Eles têm também a gente tem uns 70 que nós chamamos de autoridades de área, que são 70 de área, que vem logo abaixo do primeiro e segundo coro dos 70 geral. E depois deles, vem os presidentes da estaca. O nosso presidente da estaca é o presidente Elias Ru. Ele preside e tem 2 conselheiros com ele, que é o presidente Vale e o presidente Yoshino. Eles são os nossos presidentes da estaca. Abaixo deles, vem os bispos, que lideram as suas alas e as suas unidades. E eu fico... E entre eles eu sou o bispo. O nosso amigo Bispo Sullivan, que está dando prazer hoje da sua presença. Okay. E aí isso eu ia falar da função do Bispo Sullivan e dos demais bispos. Pode. Fique à vontade. Aí eu lidero e presido a minha ala, né, a ala Castelo Branco, e dentro da nossa ala nós temos outros líderes dentro da igreja. Tem os homens, e tem um responsável pelos homens, que a gente chama de presidente do coro de eldres, e também do líder de grupo de sumo sacerdote, conforme na linhagem eclesiástica, no sacerdócio, o papel do sacerdócio. Tem uma presidente da Sociedade Socorro, que é a responsável pelas mulheres da igreja. Tem os responsáveis pelos jovens e pelas crianças, que a gente chama da primária, né? Então, meu papel como bispo, além de presidir ela, na verdade, meu papel principal é cuidar dos jovens, dos rapazes e das moças de nossa ala. Perfeito. Para a gente não se alongar muito, qual a principal filosofia, qual a principal regra básica da sua igreja? O que você muito bem colocou lá no início, mas eu gostaria que o senhor ratificasse aqui, confirmasse aqui, deixasse bem claro.
pelo que o senhor falou, muito se aproxima da religião católica. Tem muita semelhança ali com o cristianismo e tudo mais. Isso. Porém, eu quero ouvir do senhor. O que é exato? A igreja foi criada, hoje nós pregamos isso. Bom, Nós já tivemos aqui um pastor evangélico, né? Agora já tivemos aqui um representante do Centro Espírita, né? Já tivemos aqui da Seichonoye, e agora tem aqui o Mormon. Depois eu quero que o senhor me diga se essa denominação está correta, por que vocês passaram a ser mais conhecido como Mormon daqui até com o nome da denominação da própria igreja em si, por ser mais fácil, por ser mais simples, em si. Fique à vontade. Certo. Então, nós pregamos sobre Cristo. Nós acreditamos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor. Então, esse é o ponto principal da nossa igreja. É de que Jesus Cristo vive, que Ele ressuscitou, Ele pagou pelos nossos pecados. Então, nós pregamos sobre Cristo e o seu Evangelho. Os mandamentos que foram dados por Ele, para que nós podemos um dia chegar de volta e retornar ao nosso Pai Celestial. Essa é a nossa doutrina principal, é sobre Jesus Cristo. Não chegamos até Ele sem que nós possamos ser batizados por imersão. Então, nós acreditamos o seguinte, nós temos princípios de ordenança da nossa igreja. O primeiro é fé em Jesus Cristo. O segundo é arrependimento. O terceiro é batismo por imersão para a remissão dos pecados. E o quarto é a imposição das mãos para o dom do Espírito Santo. Por meio dessas princípios e ordenanças, nós chegamos até Jesus Cristo. E aí nós passamos a ser contados como discípulos de Jesus Cristo. E aí nós somos contados como santos da Igreja de Cristo nestes últimos dias. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu já estou interrompendo porque já estamos aqui no quarto dia e está ficando cada vez melhor, fica mais fácil de discorrer. Existe uma Bíblia? Sim. É a mesma Bíblia? A mesma Bíblia. A gente usa a Bíblia traduzida aqui no Brasil por João Ferreira de Almeida. Então depois você vai falar. Rapaz, será que nós vamos conseguir nesse programa falar tudo das minhas curiosidades com a sua religião? Mas fique à vontade, continue. Então, voltando para a analogia, você vai ensinar seu filho Perfeito. o caminho. Deus faz isso conosco. Ele diz, para você ser perfeito, você tem que entrar nesse caminho. Não existe outra maneira. Então ele diz o seguinte, numa das suas leis, ninguém pode voltar ao Pai em pecado. Então ninguém voltaria, porque nós estamos em pecado. Para voltar à presença de nosso Pai, nós temos que pagar o preço. Se você é obediente, você recebe bênçãos. Se você não é obediente, você recebe condenação. O Senhor ele não quer condenar nenhum de nós, mas Ele não pode deixar de ser justo. Para isso, Ele teve que mandar um mediador entre nós, para que pagasse nossa dívida. Esse mediador foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. É por meio dele que nós podemos voltar à presença de nosso Pai. Não existe outro caminho. Então Ele disse, eu sou a vida, a verdade. Caminho, a verdade. A verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Então é por Ele que nós pregamos, é por Ele que nós vivemos, porque Ele pagou nosso pecado. Ele é esse mediador. É igual como se eu estivesse te devendo e chegasse o dia da conta, você ia querer receber. E eu dissesse para você, olha, mas eu não tenho condições de pagar. Se você for misericordioso comigo, não se cumpre a justiça, porque eu deveria ser justo. Mas se você for justo, não se cumpre a misericórdia. Para que possa cumprir misericórdia e justiça, tem que ter um mediador. Jesus Cristo vem e diz, eu pago a tua dívida para Ele. Mas isso não me tira a responsabilidade da minha dívida. Só que agora eu não devo mais a você, eu devo a Ele que pagou a dívida. Entendeu? Então Jesus Cristo para nós é esse, é o nosso Salvador, porque Ele pagou a nossa dívida diante dos nossos pecados. E agora Ele determinou o caminho. Você quer voltar à presença do Pai? Então o caminho é esse. É fé e acreditar nessas coisas. É arrepender-se de todos os seus pecados. É ser batizado por imersão. Porque isso é um simbolismo que representa a sua morte quando você desce e a sua ressurreição quando você sai das águas. É nas águas para limpar os seus pecados. Isso não quer dizer que você não vai cometer mais erro, não vai ter pecado. Mas agora Ele vai determinar o caminho que você deve seguir. E você recebe o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos, porque o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade como a pessoa, o Espírito que te revela o caminho que você precisa seguir.
Então e a sua religião... É nossos princípios e doutrina da nossa igreja. Perfeito. Então a sua religião, ela aí também acredita na Trindade Santa? Sim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso. Então também acredita que o que está aqui entre nós é o Espírito Santo de Deus? Sim. Fique à vontade. Mas nós não acreditamos como uma única pessoa só. Nós acreditamos que são 3 personagens distintos. 3 pessoas. Por isso que porém, com um único propósito. Quando Jesus Cristo fala que Ele e Deus são um, é um num propósito. Deus é o Pai, Jesus Cristo é o Filho e o Salvador e Redentor deste mundo. E o Espírito Santo é que testifica do Pai e do Filho. Perfeito. Eu tenho tantas perguntas a mais a serem feitas, mas vamos fazer um breve intervalo. Você está gostando, meu amigo e minha amiga? Eu também. Uma bênção, né? Tão bom ver... Vocês conseguiram observar a emoção do bispo? Gostei. Parabéns. Sobre Jesus Cristo a gente se emocionou. Eu vi nos seus olhos, quase as lágrimas caíram. E ainda estão brilhando seus olhos. Sim. Parabéns, viu? Certo. Que Deus lhe ilumine sempre. Ok. Deus lhe ilumine sempre. Meu amigo, o programa Direito e Cidadania, isso é pura emoção. É forte, é gostoso falar de Jesus, falar da sua passagem aqui na Terra, dos seus ensinamentos. Sim. Porque, e vendo vocês todos aqui nessa semana abençoada, nossa, é tão simples, né? Né, bispo? Isso. Viver aqui na Terra. Isso. Vamos falar sobre santidade daqui a pouco, é uma das denominações que está na sua religião. Isso. Tá? Meu amigo, dá tempo de fazer um breve intervalo. Olha, vai lá no grupo do WhatsApp, lá no Facebook, Programa Direito e Cidadania. Está entrevistando hoje, está conversando hoje, o doutor Miguel está conversando com o Bispo Sullivan, Daniel Sullivan. Ele que é de uma igreja que nós conhecemos como os Mormons. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton, nosso convidado de hoje. Uma bênção também, né, meus amigos? Vamos logo lá, como a gente diz, direto ao assunto. Bispo Sullivan, mais uma vez obrigado. Que isso. Muito, Nós que agradecemos, é um privilégio para nós podermos falar e compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Nós que somos adeptos à liberdade religiosa, isso faz parte de uma das nossas crenças básicas, né? Que nós pretendemos adorar a Deus Todo-Poderoso, de acordo com os ditames da nossa própria consciência, e concedemos este privilégio a todos os homens, a adorar a Deus ou como, onde e o que quiserem também. Então, isso faz parte de uma das nossas crenças básicas. Muito obrigado. Vamos falar do período quaresmal? Já no último bloco você fala dos livros e tal. Vamos lá. Sabemos que para a Igreja Católica, e é a grande, principal igreja hoje do mundo, né? Cristianismo, igreja cristã, existe o período quaresmal. Certo. São 40 dias, Certo. que exatamente começa quando termina ali o carnaval. Isso. Tá? Aquela fase profana, começa ali a quarta-feira de cinzas, se inicia na quarta-feira de cinzas e termina com o domingo de Páscoa. Certo. Perfeito. Existe, primeira pergunta, existe o período quaresmal para a sua igreja? Existe a Sexta-feira Santa? Existe a Páscoa? Ou como é que vocês veem este período? Ou não existe? Certo. Fique à vontade. A Semana Santa, por exemplo, é um feriado cristão. E como nós somos uma igreja cristã, nós também celebramos nesse período. Sim, também. Não como a Igreja Católica, que tem os dias, Domingo de Ramos, tem o Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, né, Domingo de Páscoa. Para nós temos a Páscoa no domingo, né, um momento de celebrar em família e lembrar
da ressurreição de Cristo. Mas, embora tenhamos esse dia específico, que lembra o período, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo e a sua ressurreição, para nós, esse sacrifício expiatório e essa ressurreição, nós lembramos todos os domingos, numa reunião que nós temos. É uma reunião sagrada, chamada de reunião sacramental, que dura 1 hora, né, aproximadamente 1 hora. E nesta reunião, nós temos um momento de uma ordenança sagrada, que é o sacramento. Nesse sacramento, nós comemos o pão e tomamos a água em lembrança do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que é a Santa Ceia, de acordo com o que Jesus Cristo fez. Esse ritual, essa ordenança, a gente faz todo domingo, né, na nossa reunião, que todos os membros dignos da igreja são convidados a participar. Todas as pessoas também são convidadas a estarem lá conosco, porque neste domingo nós não temos só apenas a reunião sacramental, como também temos a escola dominical e as reuniões dos sacerdócios e das auxiliares, onde todas as pessoas são convidadas a participar. Lá nós temos a reunião somente nos domingos. Durante a semana, o que é que os membros fazem? Trabalham normalmente, porque dentro da igreja nós não temos um clero remunerado. Eu, como, por exemplo, bispo da igreja, não recebo da igreja, eu sou voluntário na igreja. Trabalho, tenho minha profissão fora, tenho os meus afazeres e vou para a igreja no domingo. Só que no meu outro tempo, eu me ocupo também em ajudar os membros da minha ala, como os bispos também fazem isso. Então a gente tenta planejar a nossa vida entre família, que é o primeiro ponto principal, trabalho e os nossos serviços na igreja. Então a gente trabalha mais ou menos dessa forma. Então todos lá, como a gente já falou, nós somos voluntários. Então, para nós, a Páscoa, a ressurreição de Cristo e o sacrifício expiatório dele, a gente tem que viver todos os dias. Esse domingo agora é um domingo especial, claro. É um domingo que a gente vai lembrar sempre de Jesus Cristo, mas precisamos fazer isso todos os dias de nossa vida. E por isso nós nos reunimos todo domingo, que é para poder também relembrar isso. Se a gente deixar só uma vez por ano, a pessoa esquece. Já indo uma vez por semana na igreja, a pessoa já corre o risco de esquecer. Então você imagina uma vez por ano. Então Jesus Cristo disse isso para os seus apóstolos na Santa Ceia. E ele disse, orai e vigiai. Então é isso que a gente precisa fazer sempre. Orar e vigiar, porque senão o inimigo ele nos traça. E nos jejuai, né? Sim. Nós jejuamos uma vez... Esses três? Jejuai, orar e vigiai, ou só orar e vigiai? Não, orar, jejuar e vigiar. Perfeito. Isso. O jejum ele é uma doutrina da igreja, nós fazemos uma vez por mês, jejuamos durante 24 horas no mês. A cada 30 dias, dentro daqueles 30 dias, 24 horas, jejum. No primeiro domingo do mês. No primeiro domingo, especificamente no primeiro domingo do mês. Mas você pode fazer qualquer outro dia. Um conselho dado porque no primeiro domingo do mês é um domingo de testemunho na nossa igreja, e aí é um domingo que é bom para que você possa fazer o jejum. Qual é a finalidade desse jejum? Antes da finalidade, como é feito esse jejum? Pão e água? Não, sem nada. Você abstém de alimento total, comida e bebida, água e comida. Você, por exemplo, no sábado, você faz, pode ser você escolher, é 24 horas. Você, no sábado, na hora do almoço, você terminou o almoço, inicia o jejum. Você só vai comer e beber no outro dia, no domingo. Domingo, na hora do almoço? Naquele mesmo horário? Então, você pula o jantar e o seu de jejum da manhã, né? O café da manhã, né? De manhã. Essas duas refeições que você gastaria na sua refeição, você doa para um fundo de jejum da igreja, que esse fundo é administrado para ajudar as pessoas que têm necessidade. Então a igreja faz isso no mundo todo e esse é um dos projetos que a gente tem de auxílio humanitário para ajudar as pessoas. Quando tem calamidades, qualquer outro tipo de tragédias que acontecem no mundo, a igreja tenta sempre ser a primeira a chegar lá para dar assistência, porque nós já temos um fundo especial para isso. Perfeito. E também para ajudar os próprios membros que precisam de algum auxílio, alguma necessidade, que venham a perder um emprego, que venham a estar numa situação difícil, nós também utilizamos através desse fundo.
Cristo ressuscitou? Sim, Isso aí tá Você- pela sua religião. com certeza. Por isso nós acreditamos na ressurreição A de Cristo. sua religião acredita em reencarnação? Reencarnação não, porque se Jesus Cristo ressuscitou, ele não reencarnou. Perfeito. Então, se não reencarnou Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, então nós também não reencarnamos. Nós estamos aqui para nos preparar para um dia voltar à presença de Deus. O que representa Nossa Senhora para a sua religião? É isso, uma boa pergunta, até às vezes as pessoas ficam perguntando sobre isso. A Nossa Senhora Maria, Maria, mãe de Jesus, mãe de Jesus Cristo. também é reconhecida como mãe de Jesus. Isso. E como uma santa também, porque se fazia parte da igreja de Jesus Cristo, era contado como santos. Como todos os apóstolos, como Pedro, Paulo, Tiago, João, são considerados por nós santos. Porém, não é por meio deles que nós chegamos a Deus. É somente por meio de Jesus Cristo. Eles tiveram um papel fundamental aqui na Terra e ainda têm como mensageiros do Senhor. Acreditamos que eles são mensageiros do Senhor, que ainda vivem e que transmite a sua mensagem conforme orientação do nosso Pai. Mas a gente só chega a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, a gente ora, as nossas orações é somente ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Perfeito. Nós vamos... ainda não acabou. Nós vamos fazer um breve intervalo. É bem breve mesmo, porque graças a Deus nós estamos aproveitando o maior tempo possível para esse diálogo abençoado, para essas orações abençoadas. Lembrando que no final, Bispo Daniel vai fazer uma oração. Então vamos fazer um breve intervalo, dá tempo de você avisar os amigos que ainda não estão aqui conosco. Tá bom? Até já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. E nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Vamos lá com o nosso amigo Bispo Sullivan, Daniel Sullivan. Isso. Bispo Daniel Sullivan, ele é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias hoje é mais conhecida como os Mormons? Só sintetizando, você já falou lá no iniciozinho, só sintetizando. Então, lembrando E que ninguém consegue tirar isso, não é isso? Vai ver os Mormons, aquele lá é o Mormon. acabou sendo um apelido Apelido. adotado pelas pessoas que não são da igreja. Mas nós não ficamos chateados, né, aborrecidos por isso. Até mesmo porque Mormon é uma palavra que significa bom. Né? Isso, Então a gente não tem problema em relação a isso. Mas para deixar claro que nós somos contados como os santos dos últimos dias. Muitas vezes as pessoas falam de SUD, né, próprios membros da igreja acabam dando uma sigla chamada SUD. Mas isso ocorreu por quê?
Porque quando Joseph Smith foi chamado como um profeta de Deus, um profeta, diz nas Escrituras, lá no Novo Testamento, o livro de Mateus, que um profeta, para ser considerado um profeta, ele tem que mostrar seus frutos. Um dos frutos do profeta Joseph Smith é o livro de Mórmon, que é um livro de escrituras sagradas, é esse livro que nós temos aqui. Este livro é a prova de que Joseph Smith foi um profeta de Deus e de que a Igreja de Cristo está novamente aqui na Terra. Então, se nós só utilizássemos, por exemplo, a Bíblia, todas as outras igrejas utilizam e nós não teríamos como um fruto para testificar da veracidade deste Evangelho. O livro de Mórmon, ele vem para poder testificar de que a Igreja de Cristo está na Terra. Por quê? Porque o Senhor não daria um livro de escrituras sagradas para um profeta falso e nem daria um livro falso para um profeta verdadeiro. Então, se o livro é verdadeiro, o profeta é verdadeiro. O livro não foi escrito por Joseph Smith, ao contrário de que muitas pessoas pensam. Ele foi traduzido. Este livro é um conjunto de escrituras sagradas que foram escritos na mesma época que foi escrita a Bíblia. Porém, qual é a diferença? A Bíblia é um livro de escrituras sagradas traduzidos pela tribo de Judá, dos judeus. O livro de Mórmon, traduzido pela tribo de José, que também fazem parte de Israel. O livro foi escrito no continente americano. A Bíblia foi escrita no Oriente, o livro de Mórmon foi escrito no Ocidente. Naquela época, não existia comunicação. Não tinha internet, não tinha o Zap, não tinha aí, você posta no Facebook, então, o mundo todo fica te assistindo, como é o padrão que Deus mostrou no seu plano, é através de profeta. Então, como ele chamava profeta para o Oriente, ele chamou profeta também no Ocidente. E os profetas daqui escreveram da mesma forma como os profetas de lá escreveram, com a mesma doutrina, porém histórias diferentes. Da mesma forma como aparece lá povos que guerreavam, etc., aqui também tem, mas contado com os habitantes daqui. Aqui fala das origens dos americanos, dos índios americanos, de onde surgiram esses índios, que está explicado neste livro. Porém, Joseph Smith, quando recebeu na linguagem nativa do pessoal da época, que era um egípcio reformado. E ele teve a capacidade de traduzir. Um jovem que veio do interior, sem estudo nenhum, sem falar um outro idioma, e pelo poder do Espírito Santo traduziu este livro. A igreja também é conhecida pelos seus missionários. Sempre anda de 2 em 2, que o pessoal olha e vê de camisa branca, gravata, uma plaquetinha preta, uma sacola, trazendo consigo esse livro. Eles levam para as pessoas para que elas possam ler de forma gratuita, nós não cobramos nada por isso, e as pessoas têm o privilégio de poder ler o livro. Não precisa ler ele todo, uma parte do livro. E qual é o desafio que nós fazemos? Que a pessoa lê o livro e fazemos um convite para ela, para que ao ler, perguntar a Deus para saber se o livro é verdadeiro. E os que assim fizerem, saberão pelo poder do Espírito Santo. Nós não estamos aqui com a intenção de convencer ninguém disso, mas o nosso papel é de convidar as pessoas a fazerem isso. Então, por causa desse livro, que testifica da veracidade desse evangelho, é que as pessoas acabam nos chamando e nos apelidando por Mórmon. Então, o livro de Mórmon é justamente um testemunho de que a Igreja de Cristo está aqui. Por isso ele também é intitulado como Outro Testamento de Jesus Cristo. Assim como a Bíblia é um testamento. É o Antigo Testamento, o Novo Testamento e esse livro é o Outro Testamento. Então, no livro de Coríntios, fala lá também que pela boca de 2 ou mais testemunhas toda a verdade será confirmada. Então, a Bíblia é uma testemunha, o livro de Mórmon é outra testemunha. E aqui está também como um presente para você, esse livro já. Que é muito obrigado. Olha aqui, meus amigos, o livro de Mórmon. Obrigado, Bispo. Excelente, vou ler com muito carinho, recebo, porque quem me conhece aqui sabe que eu prego a leitura, prego o conhecimento aqui no programa. O livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Está pegando, Maicon, direitinho? Isso. Aqui no livro, mais uma vez obrigado pelo presente, tem passagens bíblicas? Sim, tem referências bíblicas. Referências bíblicas? Bíblicas, várias referências. Inclusive, no livro conta a história de Jesus Cristo quando visitou o povo americano. Depois que ele ressuscitou, ele veio até as Américas.
E lá ele chamou 12 apóstolos, organizou sua igreja aqui também e ele deu uns ensinamentos. Aquele mesmo ensinamento que ele deu no Sermão da Montanha, ele deu para esse povo aqui também. Perfeito. Eu vou ter que fazer uma pergunta. 2 perguntas voltadas em uma só praticamente. O nome da sua igreja se chama Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Primeira, a sua igreja acredita que existiram santos aqui na Terra? E se sim, dependendo da sua resposta, nós todos que estamos aqui somos santos? Fique à vontade. Sim, então, sim, nós acreditamos sim, santos. Santos para nós, quem são santos? São todos aqueles que buscam a santidade, a sua santificação. O que é buscar a santificação? É você ser melhor hoje do que você foi ontem e ser amanhã melhor do que você é hoje. Santo é fazer o bem a todas as pessoas, sem olhar quem. Jesus Cristo, quando estava na última ceia, ele falou para seus discípulos que um entre eles iria trair. E na hora que ele falou isso para os 12, eles começaram a se questionar, quem é o traidor? Quem é o traidor entre nós? E nesse momento de questionamento, eles começaram a falar quem era o maior entre eles. Eu não posso ser o traidor porque eu sou o maior, eu sou o melhor e tudo. E eles perguntaram para Cristo, Jesus, quem é o maior? E Jesus Cristo deu um ensinamento que eu carrego na minha vida. Fique à vontade. Eu Porque gosto das emoções. É muito importante. Ele disse, ele fez uma pergunta para eles pensarem e ponderarem. Ele disse, quem é o maior? É aquele que está à mesa ou aquele que serve? Porventura, aquele que está à mesa não é o maior? Ele fez a pergunta. Eles olharam para Cristo e ele disse o seguinte, pois eu sou como aquele que serve. Eu acho que eles ali pararam para pensar e verificaram que o maior não é aquele que está sentado à mesa, mas aquele que serve. Ele disse, o maior é aquele que se faz como o menor. Não é que ele é o menor, ele se faz como o menor. O menor é aquele que pensa que é o maior. Então, um dos princípios básicos da nossa igreja é de servir. Então, se você serve, seja lá aonde for, e você faz o bem, nós acreditamos que esses terão oportunidade de ser salvo. Porque não é a igreja que salva, é você que determina o seu caminho, a sua vida. Nós temos ordenanças necessárias para a nossa salvação, porque Jesus Cristo disse que ninguém pode ser salvo se não for batizado, nem ele mesmo. Sendo perfeito, ele teve que batizar para se cumprir a justiça. Ele falou isso para João Batista. João disse assim, eu que careço ser batizado por ti. Ele disse, não, eu serei batizado para que se cumpra a justiça. Então, nem o próprio Salvador Jesus Cristo pode mudar a justiça. Então, ele foi o exemplo em todas as coisas. E é esse exemplo que nós devemos seguir. Então, todos aqueles que buscam a santidade para nós são contados como santos. Porém, os membros da Igreja de Jesus Cristo também são contados para nós como santos, porque eles estão em busca da santificação. Senão, não teria propósito de entrar na igreja. Nós temos alguns projetos, posso Fique à falar vontade, sobre fique isso. à vontade. A igreja ela trabalha com alguns projetos para melhorar as condições da família. Não adianta você salvar a vida do homem no domingo e ele passar a semana toda com situação difícil em sua casa. Então nós temos centros de autossuficiências espalhados no mundo todo que nos ajudam a buscar a nossa autossuficiência. E temos alguns projetos humanitários, um desses projetos é o que nós chamamos de Mãos que Ajudam. Já é um projeto já um pouco conhecido aqui. Nós temos várias atividades durante uma vez por mês e 2 nacionais. Essas 2 nacionais mobilizam no Brasil mais de 140 mil voluntários em todo o Brasil, com revitalização de escola, asilos, hospitais, doação de sangue. Nós vamos ter agora na próxima semana doação de cabelo, né, para as mulheres que são vítimas de escalpelamento, né? E nós tivemos agora esse mês, com parceria do governo do estado, tivemos da limpeza para o ataque contra o mosquito Aedes, né?
Então a gente faz esse trabalho. Queremos deixar assim também como presente para você. Opa, amigo, obrigado. Eu tenho uma nota aqui. Aqui está toda a programação, como funciona o projeto. As nossas crenças básicas, a família, a proclamação ao mundo, que é o nosso princípio principal, que é a família. Nós acreditamos que nós podemos ter uma família eterna. Nossos projetos de armazenamento doméstico estão aqui, nessa pasta. E aqui é o nosso colete. Todas as atividades que a gente vai, a gente utiliza esse colete aqui. Né? É um colete que identifica as pessoas que estão lá para servir. A igreja, ela faz esses projetos para dar oportunidade para que os membros possam servir. Obrigado. É uma oportunidade para que os membros possam ser uma mão de obra voluntária para ajudar ao próximo em vários projetos que nós temos já catalogados durante o ano todo. Poxa, obrigado pelos presentes, obrigado pela sua presença, pela sua emoção. A gente vê no Senhor a verdadeira emoção, a verdadeira presença do Espírito Santo. Obrigado. Essa câmera aqui, ela é sua agora. O senhor que vai finalizar esse programa. Gostaria que o senhor desse uma bênção. Fique à vontade. Proferisse palavras que venham do seu coração. Eu sei que eu percebi que o senhor é uma pessoa muito emotiva, isso é bom demais, porque eu tenho um pouquinho de medo de quem não chora, eu tenho um pouquinho de receio, as pessoas que não colocam a emoção para fora. Certo, obrigado. E quando essas pessoas iluminadas como o senhor que tiver emoção, eu fico cada vez mais e mais feliz, e cada vez mais e mais agradecido a Deus, a Trindade Santa. Eu creio na Trindade Santa, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso. Que é por Ele, para Ele que nós estamos aqui. Certo. Fique à vontade. Mais uma vez, obrigado por então, estar aqui. Depois disso é encerrado, né? Fique à vontade. Então, como de costume também, a gente sempre encerra com uma oração. Perfeito. E aí, nessa oração, eu vou encerrar fazendo essa oração. A gente sempre, quando a gente ora, só para deixar claro, a gente abaixa a cabeça, fecha os olhos. Uma pessoa apenas fala, né, em nome das outras. Sempre a oração é feita em Deus, direcionada a Deus, mas em nome de Jesus Cristo. A gente faz alguns agradecimentos e alguns pedidos nesta oração. Amém. Ok, então vamos fazer. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade que nós tivemos de estarmos hoje aqui com o Dr. Miguel, neste programa, que é um programa com um propósito de abençoar as pessoas que estão assistindo. Somos gratos pela nossa vida, pela nossa família e pelas coisas que nós possuímos. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um de nós. Te pedimos que nós possamos reconhecer todas essas bênçãos que nós temos a cada dia. Te agradecemos pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, por Ele ter pago pelos nossos pecados, por Ele ter sangrado por todos os poros, para que nós não pudéssemos vir sofrer a mesma condenação. Te pedimos que este sacrifício possa valer a pena em nossa vida, que a sua ressurreição possa servir de exemplo para nós acreditarmos na ressurreição de Cristo, para que um dia, quando nós formos ressuscitados, possamos estar diante de Ti e de Jesus Cristo, limpos, sem manchas, de pecados que cometemos aqui na terra. Que possamos reconhecer nossos erros para nos arrepender e nos tornarmos uma pessoa melhor. Abençoe o Dr. Miguel Carton. Abençoe a todas as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam também lembrar de Ti, em especial nesta Páscoa, nesta Semana Santa, para fazer uma reflexão de sua vida, para que não volte a cometer mais erros, para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem, para sermos amanhã melhor do que nós fomos hoje. E por isso, Pai, nós te pedimos e te agradecemos por todas essas coisas, no sagrado nome de nosso Salvador e Redentor do mundo, Jesus Cristo. Amém. Amém.